Alô, alô, SaluCast tá na área, episódio 12. Hoje nós vamos falar de um assunto que impacta mais de 2 milhões de brasileiros. Nós sabemos que a nossa pirâmide etária ela está se invertendo, né, Iris? Exato. E nós estamos envelhecendo, atingindo, né, mais idade e as crianças, né, estão reduzindo e as pessoas com 60 a mais estão ampliando. E com isso, nós precisamos dar atenção, né? Como é a gente cuidar do nosso envelhecimento, da longevidade. Hoje nós vamos falar sobre demências e estamos aqui com a Elaine Matheus. A Elaine é professora, ativista e líder de projetos relacionados à demência. Cofundadora do Instituto Não Me Esqueças, um dos raros serviços de cuidado gratuito a pessoas que vivem com demência, e presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, FEBRAS. Elaine Matheus participou da série do Dr. Drauzio Varella no programa Fantástico da TV Globo, Além do Esquecimento, mostrando como a demência afeta as famílias e a importância do diagnóstico e estudos promissores. Bem-vinda, Elaine. Bem-vinda ao nosso podcast, Elaine. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Já agradeço a oportunidade desse espaço para a gente falar de uma coisa tão importante, né? Que é o nosso processo de envelhecimento e ciclo da vida. É um processo que todos nós estamos passando, né? Embora nem todos, né, queiram envelhecer, é um processo natural que todos nós estamos encaminhando para isso, né? Eu sempre digo que a alternativa a não envelhecer não é a melhor. Então, sim, queremos envelhecer e queremos envelhecer com saúde. Tem um fato curioso que a minha geração, né, foi uma geração que trabalhou muito pelo processo de envelhecimento, pela longevidade, né? E ganhamos muitos anos. Hoje, certamente, muitos da minha faixa etária chegarão aos 80, 85. Vocês chegarão mais longe ainda. O desafio da geração de vocês agora é chegar lá com saúde e bem. Porque a gente quer viver, sim, até os 100, mas a gente quer viver bem, né? Até lá. Com certeza, Elaine. Bem com saúde física e saúde mental também, né? Exatamente. E hoje a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. A gente estava batendo um bate-papo aqui prévio, né? Contando um pouco sobre as experiências, as vivências, né? Sobre a pessoa que vive com demências, né? No meu caso específico, eu trouxe aqui para a Elaine que eu conheci o trabalho dela através da série Além do Esquecimento, que foi exibida no programa Fantástico da TV Globo. E fiquei muito tocada com essa série porque trouxe um caso que eu vivencio, né? O meu sogro, o seu Jorge Dibe, ele convive com diagnóstico de Alzheimer há 4 anos. E fico muito feliz de ter a Elaine aqui com a gente, né, desmistificando algumas questões sobre o convívio com pessoas que vivem com demência. Muito obrigada, Elaine, aqui por ter aceito esse convite, viu? Será uma aula, né, Elaine? Para muitas aula pessoas. Para nós. Com certeza. Vou aprender muito com vocês também, tenho certeza. Que isso. Obrigada. E vamos começar contando um pouco como, né, você é professora, como você foi parar nesse campo do ativismo, né, das pessoas que vivem com demência. Conta um pouquinho para nós como foi a sua trajetória até chegar nesse tema, né, sensível para tantas famílias. Tá, a minha história acho que é muito parecida com a de muitas pessoas que hoje abraçam causas, né, e se colocam a serviço de diferentes instituições e propósitos, que foi ter experimentado, né, ter vivenciado a doença de Alzheimer na minha família. Em 2012, minha mãe recebeu o diagnóstico, à época ela tinha 82 anos, uma pessoa muito ativa, muito trabalhava, enfim, né, tinha uma vida que se espera, né, aos 70 e poucos anos, dentro dessa perspectiva de envelhecer com saúde, e o diagnóstico chegou inesperadamente, né? Eu digo que olhando pelo retrovisor agora, se eu soubesse à época, né, o que sei hoje, ele teria chegado muito antes, porque havia muitos sinais já. Sério? De que ela estava cognitivamente comprometida, né? Mas a gente não sabe, não conhece, vai tomando por natural, já tem 72 anos, o carro está amassado, acontece, perdeu a consulta no dentista, mas tá... Então a gente vai tomando isso tudo por certo, né?
Mas quando, num determinado momento, ela se perdeu indo até a esteticista, que era um lugar que ela conhecia muito bem, frequentava bastante, ela se perdeu, não sabia chegar, não sabia onde era, né? Aí acendeu a luz vermelha e a partir do diagnóstico, eu, muito curiosa, sempre gostei, né, de ler e estudar, comecei a procurar um pouco mais sobre como era aquilo, né, como era ter doença de Alzheimer, embora os meus avós tivessem tido, mas eu era jovem e o que eu entendi e conhecia dessa história? Minha mãe cuidando deles e sofrendo nesse processo, cansada, às vezes eu a via chorando, né, muito triste, era só o que eu lembrava. Então eu fui atrás de ler, estudar, comecei a procurar aqui, pesquisar ali, entrei em comunidades, à época, muito Facebook, né, e tudo que eu lia não me consolava, assim, não acalmava meu coração, porque era uma representação muito negativa, era uma ideia de que aquilo seria o fim. E eu olhava para minha mãe ainda muito cheia de vida, né? Porque o diagnóstico não vem e você passa a ser uma pessoa diferente a partir disso, né? É um processo, é longo. E eu dizia, não pode ser isso, não pode ser o fim, foi uma negação, não da doença, né, mas daquela representação que eu via da doença. E eu pensei, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente, acho que como eu quero que a minha mãe seja vista e tratada, né, eu posso levar isso para outras pessoas também. E aí a gente começou em 2015 com outras pessoas, 2 amigas que também tinham as mães com doença de Alzheimer, alguns profissionais da universidade, o grupo de estudos sobre envelhecimento da UEL, um movimento de fazer palestras no mês de setembro para falar um pouco mais, né, sobre a doença. Foi crescendo o movimento e aí a gente fundou o Instituto Não Me Esqueças em 2017. Mas essa pesquisa que você foi fazendo, foi mais para você entender se ela estava com a doença ou já tinha o diagnóstico? Ela já tinha o diagnóstico, já tinha entendido que ela estava, né, com a doença, mas eu sabia muito pouco o que esperar, né, como seria, o que aconteceria, né, e tudo que eu via era sempre muito, muito triste, assim, muito estágios finais da doença. E eu a via, né, e pensava, mas não, né? Não é isso. Você buscou vida nisso, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas que entram em contato, parece que elas... Ok, isolamento. Essa pessoa agora vai ser desligada e a sociedade não pode ver mais, porque tem essa lembrança do que ela sempre foi para todo mundo, qual é a imagem dela agora. E não, você não aceitou isso e falou, pera, como eu encontro vida nessa circunstância? Né? Eu acho muito bonito isso, você ter a coragem de resgatar muitas coisas que você acreditou que teria. E acho que você toca no ponto central, assim, do que orienta todo o meu trabalho, né? Que é sempre olhar para o potencial, para aquilo que está presente. Porque a gente não tem controle sobre aquilo que já se foi, né? Já se foi. E isso serve para tudo, sabe, gente? Eu falo assim, ter convivido, né, com a minha mãe 10 anos com a doença de Alzheimer e estar hoje ainda, né, convivo cotidianamente com as pessoas que têm o diagnóstico, me ensina muito esse processo da vida, né, que vai nos levando em diferentes caminhos e a gente não tem controle sobre eles. A gente tem algumas escolhas que a gente pode fazer, né, ao longo da nossa vida, que podem nos dar mais ou menos qualidade nesse processo de envelhecimento, mas a gente não tem controle sobre as doenças que vão nos alcançar, né, nesse percurso. Então, e todas elas vão nos comprometer de alguma maneira, né? A demência vai nos comprometer cognitivamente e as nossas atividades diárias, mas outras doenças também vão trazer comprometimentos, né? E o que a gente precisa fazer sempre, eu penso, é olhar para aquilo que está disponível para mim. O que está disponível agora que eu vivo com essa condição? Pode ser crônica, pode ser temporária, mas
O que eu tenho hoje é isso, eu vou fazer o melhor disso, né? Então a gente também trabalha bastante isso lá no Instituto com as famílias. Não é fácil você ver pessoas que você ama, em geral são os nossos pais, né? São referências pra gente de tantas maneiras. Não é fácil, não vou romantizar, né? Vê-los perder capacidade de julgamento, né? Você perder o seu colo, você se tornar o colo deles. A base, né? É um processo difícil. Mas se a gente olhar só para aquilo que deixou de existir, né? Pro eu não tenho mais, ela não faz mais, ele não responde mais, a gente deixa de aproveitar muita coisa que está ali, né? E que estará até o final. Então, estará até o final. As pessoas imaginam que, né, nos estágios finais, em que há menos respostas verbais, há menos respostas motoras, a pessoa não está lá mais. Não. Existe e existe potência até o final. Então, quando a gente reconhece isso, a gente aproveita o tempo, aproveita a pessoa, aproveita as oportunidades. E era um pouco disso que eu queria, né, trazer assim para a nossa vivência, para a comunidade. E aos poucos isso vai acontecendo, não por mim, né, porque eu jamais imaginaria que isso se dá por mim, mas pelo movimento, né, que a sociedade vai fazendo aos poucos, na medida em que vai se apropriando do conhecimento, vai entendendo melhor, né. Se você permitir, eu queria furar sua bolha nesse momento. Quando você teve essa notícia, você já era professora, certo? Você tinha a sua rotina e tudo mais. E me parece que isso se tornou o seu propósito, né? Com o tempo você foi, talvez, modificando muito os seus pensamentos, as suas ações, a sua rotina, as pessoas que você começou a se conectar. Como foi para você isso? O que impactou na sua vida? E se realmente isso passou a dar mais sentido à sua missão aqui nessa terra? Como que foi para você isso? É curioso, eu sempre penso bastante sobre isso, porque eu fiz uma carreira acadêmica, foram 30 anos na universidade, né, com pesquisa, e a universidade, ela possibilita muitas coisas, né, a sala de aula é um pedaço do trabalho na universidade. Sim. Então, eu atuei na gestão dentro da universidade, aprendi um pouco, né, como é que você coordena equipes, eu atuei na pesquisa. E hoje, quando eu olho assim onde eu estou, né, e as coisas que eu passei a construir a partir desse diagnóstico, eu vejo que eu fico com uma sensação de que aquilo era só um preparatório, assim, parecia ser a minha carreira, né? Foi a minha carreira por 30 anos, mas e que eu fiz com muita dedicação também, sempre gostei muito do que fiz. Mas quando ela começou a ganhar outros contornos, né, e eu me aposentei há 2 anos e meio agora, e eu fui reeditar meu LinkedIn, né, e eu mudei a minha descrição, assim, né, e me nomeei, né, como uma ativista dentro da causa. Eu falei, nossa, eu acho que eu fiz tudo o que eu fiz até hoje para chegar aqui, né, para fazer o que eu faço hoje. Então, hoje eu tenho uma outra carreira, né, que comecei aos mais de 55 anos, que não é nada do que eu fazia na minha primeira carreira, mas que depende completamente do que eu fiz e aprendi nessa carreira. Nada foi em vão, né? Exato. Então, é isso, fluiu, né? E aí eu cheguei aqui, eu falo, era isso, era a história que tinha que acontecer. Às vezes a gente busca tanto, né, um rótulo. Eu preciso de um rótulo, uma estrelinha para pôr no meu peito, a gente se esforça tanto e de repente a vida nos dá uma guinada que faz sentido tudo aquilo que você fez, mas que o rótulo ainda está por vir, que vai ser conquistado pelo ser, né? E não pelo fazer que a gente tanto almejava, né? Então, acho que com você despertou, né, a essência do que você precisava cumprir. E é muito bonito de ver o seu trabalho e o amor que você passa, né?
Eu te conheci agora. E eu sinto esse amor pelo seu trabalho. Com certeza. Cara, emana, né? Emana. É um propósito, né? Exato, Acho que quando a gente faz as coisas com um propósito, a gente vai contagiando, assim. Porque é isso, eu amo muito isso que eu faço. E quando a gente fala de um diagnóstico, a gente fala do impacto social nas famílias, né? Porque eu até vi uma entrevista sua na Febras. Na verdade, você participava de uma palestra deles, né? Você palestrando. E falando que muitas vezes a família, ao receber o diagnóstico, recebe um aperto de mão e um desejo de boa sorte. E faltam políticas públicas, né, para as pessoas que vivem com demência. Como é o trabalho, né, da Febras para apoiar essas famílias, o Não Me Esqueças? Como é que é essa etapa pós-diagnóstico, né? Como é que as famílias chegam até vocês? O acolhimento, né? O acolhimento, exatamente. O diagnóstico em si já é um grande desafio, né? Hoje a gente sabe no Brasil que de cada 10 pessoas com demência, algum tipo de demência, só 2 vão receber o diagnóstico. Então, 8 sequer chegam a receber o diagnóstico. E aí a gente pode falar, né, porque isso se dá, são várias as razões, mas principalmente, eu diria, porque muitas famílias não reconhecem, né, aquelas mudanças como algo que seja necessário reportar ao médico ou médica, e muitos profissionais da saúde não reconhecem isso como algo que mereça ser investigado, né? Então, a gente sabe que as próprias queixas são às vezes negligenciadas nos consultórios. Isso é normal, mas 80 anos, né? Não, fica assim mesmo. Então, eu acho que isso já é um desafio, o diagnóstico é um desafio no Brasil, não exclusivamente, tá? Outros países também passam por essa dificuldade. E parte da dificuldade do diagnóstico vem da ausência de políticas que te deem suporte no pós-diagnóstico. Então, se você se vê diante da possibilidade de receber o diagnóstico de uma doença para a qual não existe um medicamento que vai modificar o curso da doença, que é o caso da doença de Alzheimer e outras formas de demência, ou seja, você vai receber um diagnóstico, o tratamento não vai curar. Né? O remédio que você que for ministrado, ele pode atuar diminuindo a velocidade do desenvolvimento dessa doença, e ele vai atuar te dando qualidade de vida, principalmente nas mudanças comportamentais. Então, você tem um conjunto limitado de atuações que o remédio pode te trazer, né? E os remédios estão disponíveis pelo SUS. Então, se você pensar em termos do que é possível fazer na área médica, você está lá, está disponível. São poucas coisas, a última medicação já tem quase 30 anos, mas é o que tem, está disponível. Por outro lado, boas políticas públicas dariam outras possibilidades para essas pessoas. Hoje a gente sabe, a literatura é vasta em nos mostrar que as intervenções não medicamentosas, ou seja, outras formas de terapia, mudanças na rotina alimentar, atividade física e estimulação cognitiva são tão ou mais importantes do que os próprios remédios. Mas isso não está disponível para as pessoas. E isso não custa barato. Né? Então você também está... a gente não consegue falar disso sem falar, né, num recorte que é social, que é econômico. As pessoas não têm acesso. Né? Quantas pessoas têm o privilégio hoje de acessar o serviço no Instituto Não Me Esqueças, por exemplo? 90 famílias. Londrina deve ter pelo menos 2.000, 3.000, 5.000 pessoas com diagnóstico. Então, né, onde estão essas pessoas? Qual é o suporte que está sendo colocado para elas? Então, as políticas públicas, elas são fundamentais. Porque quando a sociedade civil, no caso as ONGs, trabalham em parceria com os serviços de saúde e de assistência, você tem muito mais chance de ampliar, né, a oferta do serviço. Alcance, né? E diante desta possibilidade, as pessoas temem menos o diagnóstico. Porque, afinal, se existe o que eu possa fazer após o diagnóstico, quanto antes eu receber esse diagnóstico, mais eu poderei fazer. Por outro lado, se não existe nada que eu possa fazer, ou muito pouco, quanto mais tarde eu tiver o diagnóstico, melhor, porque eu vou sofrer menos. É um pouco assim que funciona. É pra gente.
né? Imagina, você não quer receber um diagnóstico de alguma doença que as pessoas vão dizer para você não tem cura. E a prevenção, né? A gente tem essa falha aqui. A gente, ao invés de, né, focar na prevenção, espera a doença vir. Exatamente. E a gente sabe que hoje são 14 considerados, né, fatores de risco. Hipoteticamente, se nós eliminássemos esses 14 fatores de risco da sociedade, a gente teria, no Brasil, uma redução em quase 50% no número dos casos de demência. Olha então, a gente só. está falando de um impacto quais são esses enorme. Quais são? Eu não sei se eu vou me lembrar dos 14, mas eu sei os mais prevalentes, né, no Brasil, em boa parte do mundo, mas eu vou falar do estudo que saiu agora, o ano passado, no Brasil. Baixa escolaridade é o de maior impacto, assim, cerca de 7% dos casos, né, poderiam ser evitados. Tabagismo, hipertensão, diabetes, depressão, alcoolismo, poluição, perda auditiva. Os 2 últimos que saíram o ano passado foi acuidade visual, né? Então, não necessariamente impossibilidade, mas acuidade visual. E não vou me lembrar de todos, mas é fácil encontrar, né, os 14 fatores de risco. O que é importante, que quando você olha para esses 14 fatores de risco, você entende que sim, passa por cuidar da saúde integral, né? Então, a saúde do cérebro, ela está muito ligada à sua saúde integral. Então, né, controlar a ingestão de açúcar, né, alimentos industrializados, manter atividade física, não tem milagre, gente, não tem uma forma... Receita de bolo que ninguém segue. Receita de bolo que ninguém segue, mas não tem nada segredo mágico, novo, né, que alguém um dia vai dizer assim, encontramos, né, a fórmula que vai evitar que você tenha, ou... Gosto sempre de dizer, né, se você tiver que ter, né, que talvez você tenha mais para frente, não tem, um pouco e tudo do que a gente já sabe, né, uma vida com menos estresse, controlar a depressão, né, se é inevitável que você tenha, controle a depressão, controle sua hipertensão, controle seu diabetes, né, porque tudo isso acaba trazendo resultados para a saúde do cérebro também. O ator que interpretava o Thor, ele foi veiculado no ano passado que ele durante alguns exames, ele descobriu que ele tinha uma predisposição genética, tanto por parte de pai quanto de mãe. E isso impactou muito ele, assim, que ele deu uma pausa na carreira e ele começou a se dedicar mais aos cuidados com a saúde, ficar mais com a família, cuidado com o sono. Então, ele é uma pessoa com poder aquisitivo e tal, mas aquilo ali para ele foi... deu um peso, né? A ponto dele parar, assim, tudo que ele estava fazendo, falou, opa, peraí, como é que eu vou me prevenir disso para que isso não me afete no futuro, né? E quando os pais recebem o diagnóstico de Alzheimer, é muito comum os filhos também se perguntarem, será que eu vou ter Alzheimer também? O meu sogro, quando ele foi diagnosticado, meu marido perguntou pro neuro, será que eu vou ter também? E a resposta do neuro foi essa, de que faça atividade física, cuide da sua saúde mental, né, faça bastante palavra cruzada, né, mova o seu cérebro e o seu corpo para prevenir isso, né, não é um decreto, né, de que as pessoas, né, vão vir a ter também o Alzheimer, né, mas a prevenção é a chave também. Alguns países que investiram, né, têm investido aí na prevenção, na redução de riscos, né, como eu prefiro dizer, já mostram, né, índices menores de prevalência da demência, exemplo do Japão, né, e é um processo longo, então é quase que você precisa esperar isso aparecer na próxima geração. E a gente volta para as políticas públicas. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque acho que preciso reconhecer, né, o lugar de privilégio do qual eu falo. Então, que é para poucas pessoas. Você ter condição de fazer escolhas não está dado para todo mundo. Então, é importante que a gente trabalhe pelas políticas públicas para que aquelas pessoas que não têm condição de escolha
né, não sejam empurradas, não sejam elas, né, esses 2 milhões que estão lá, né, com demência. Então, políticas públicas, por exemplo, que podem taxar bastante as comidas processadas, industrializadas, e dar um acesso a um custo mais barato, né, ao alimento natural que vem da horta, são importantes. Veja, quem pode escolher comer bem? Né? Você só pode escolher se você tem condição de acessar o alimento. Hoje é mais barato você comprar uma comida industrializada, você comprar uma coisa congelada, um sanduíche, né? Ainda mais para pessoa que não tem o tempo, né, para preparar. Então ela vai pegar tudo que é mais rápido, de fácil acesso e barato. Né? Então, acaba sendo barato, né? Então, com boas políticas públicas, você consegue mudar talvez essa lógica e dar a essas pessoas acesso a um alimento que é não o mais caro, né, e é o mais saudável. E aí a gente pode passar por políticas públicas de construção de ciclovias, né, acessos diferentes, por exemplo, na mobilidade urbana. Porque falar de atividade física, para quem acorda às 7 e quando é 6 horas já chegou em casa, é uma coisa. Você falar de fazer atividade física para uma pessoa que acordou às 4 da manhã, entrou no ônibus, chegou no trabalho 7 da manhã, voltou para casa 10 da noite, morta, cansada, ainda tem a casa para arrumar, filho para cuidar. Como que você coloca isso como uma condição de envelhecer bem? Como que isso é algo bom? Não é? Então você está colocando quase que uma outra culpa sobre essa pessoa, que ainda quando adoecer vai dizer porque foi culpa minha, né? Eu não fiz. Mas qual era a possibilidade que estava colocada para essa pessoa, né? Então, se a gente tivesse políticas que nos dessem condição de pedalar com segurança até o trabalho, talvez algumas pessoas pudessem ter essa opção, né? Parques no seu bairro, próximo da sua casa. Então, todas essas coisas são importantes e não dependem do indivíduo. Então, isso que eu acho que é o meu ponto importante é nesse sentido. Nós temos arbítrio, né? O livre-arbítrio, podemos escolher, mas a gente só pode escolher quando a gente tem condição de escolha. Então, quem tem que nos dar a condição de escolha, né, é a sociedade e o Estado. E aí sim, eu vou dizer, eu poderia ter escolhido. Né? Porque é muita questão da referência, né? Se você não tem a opção de escolha, se alguém não te deu um acesso àquilo, você nem sabe que existe. Você nem sabe que existe, que aquilo é bom, que vai te fazer bem, o impacto que vai ter. Você só segue. Né? E aí lá na frente que vai ver as consequências, ou nem ver, nem ter a consciência de que essas consequências foram, né, de pequenos resultados. Exato. E como a FEBRAS tem atuado por essas políticas públicas, né, para que elas sejam efetivas, para que elas sejam criadas, como é que tem sido o trabalho de vocês nesse sentido? A FEBRAS, ela tem um trabalho bem diferente das associações, porque ela trabalha com as associações, né? Então, os seus associados são as próprias associações, e aí juntos, né, nós buscamos fazer um trabalho junto aos gestores, né, Senado, Câmara. O ano passado, em junho do ano passado, foi sancionada a política nacional de cuidado integral às pessoas com demência. Então, isso é um trabalho com o qual a gente se envolve, né, tentando mobilizar e sensibilizar as lideranças que são responsáveis por propor e aprovar essas leis, né, e agora, assim, o nosso grande desafio para daqui para frente, não vou nem dizer que é para esse ano, porque não acho que é uma coisa muito simples e rápida, mas é fazer com que essa política nacional que foi sancionada o ano passado se transforme num plano mesmo de ações com metas e recursos para que chegue na ponta, né? Eu digo que a política, ela só tem importância quando ela nos alcança, né? Quando ela chega pra gente e a gente pode fazer bom uso dela. Para isso, você precisa de recursos financeiros. Então, esse ano, a partir de agora, a gente está buscando trabalhar nesse sentido,
né, de construir essas ações, essas estratégias. O sistema de saúde é descentralizado, então a gente precisa do governo federal estabelecendo algumas diretrizes, mas daí você também precisa disso capilarizado nos estados e principalmente nos municípios, Exato. porque é no município que a gente acessa o serviço, né? Então, esse é um desafio. O Brasil é um país enorme, com diferentes realidades, mas nesse sentido que a gente busca trabalhar também. E aqui, localmente, em Londrina, você preside, é isso? Não Me Esqueças? Agora eu sou vice-presidente Você do é Não Me vice-presidente Esqueças. do Não Me Esqueças. Como é que é a atuação de vocês aqui? Conta um pouquinho pra gente como é o Instituto Não Me Esqueças, o que ele realiza Isso aqui. que eu ia perguntar, porque Isso. vocês estão mais familiarizadas com o tema. Eu acho que as pessoas precisam entender o que é o Instituto, Tá. o que ele faz, como que as pessoas podem acessá-lo, Uhum. né? Por onde eu começo, vamos dizer assim. A pessoa recebeu o diagnóstico e agora não sei o que eu faço. Até tem uma questão que ele é um dos poucos serviços gratuitos, é isso? Isso. Explica para nós. Isso. Vamos lá. Ele é um dos poucos serviços que atende as pessoas com o diagnóstico. Então, eu vou falar, vou falar em relação às associações, né, de Alzheimer que existem no Brasil, que como presidente da FEBRAS eu conheço. Em geral, as associações trabalham com grupos de apoio para os familiares, que é um trabalho fundamental, essencial. E com muita informação, né? Acho que o trabalho das associações tem sido central nesse processo de levar informação, educar as pessoas, né, para a demência. Aqui em Londrina, acho que por conta dessa minha história que eu contei no início, né, de ver minha mãe uma pessoa tão ativa, de repente com um diagnóstico e vivendo esse processo de ostracismo, não por conta dela, mas porque as pessoas foram se afastando, não sabem direito o que encontrar, como lidar. Então, as amigas do grupo de dança flamenca já não chamavam mais, as amigas da dança, da hidroginástica, já não interagiam mais. E eu pensava, e o que eu vou fazer com a minha mãe agora, que tem tanta energia, tanta vontade de fazer coisas, para onde eu vou levá-la, né? E não tinha um lugar com pessoas parecidas com ela, né? Onde ela pudesse também ficar à vontade. E aí, quando veio a oportunidade de oferecer um serviço pelo Instituto, foi nisso que nós pensamos, né? Que nós queríamos um espaço para as pessoas que têm o diagnóstico poderem se manter ativas, né? Esse é um dos serviços que a gente oferece lá. São terapias de estimulação, a gente chama de biopsicossocial, porque não é só estimulação cognitiva, a gente trabalha com uma psicóloga, hoje temos uma psicopedagoga, 2 fisioterapeutas. Então, nós organizamos atividades durante a tarde, né? A gente chama de oficinas. E em grupos, essas pessoas participam dessas oficinas. E essas oficinas mobilizam diferentes atividades e diferentes sensações, então elas provocam, né, diferentes movimentos. E o mais importante são espaços de convivência social, né? O vínculo social é fundamental na saúde mental e, ao mesmo tempo, nesse processo de se manter, né, presente, atuante, participativo. O nosso modelo, ele também é um pouco diferente de alguns espaços onde essas pessoas com demência podem acessar serviços, porque a gente trabalha com o familiar. Então, essa pessoa que tem o diagnóstico está sempre acompanhada, preferencialmente, de um familiar, né, aquele que é mais próximo do cuidado. Eventualmente, alguns vão com um cuidador formal, né? Poucos. Por que a gente tem esse modelo? Porque a gente entende que esse familiar também precisa dessa rede, também precisa desse convívio social, também precisa de uma psicoeducação que se dá na prática, né? Então, é quando eles estão ali fazendo uma atividade, por exemplo, que foi pedida para a pessoa que tem o diagnóstico. Olha, agora a gente vai fazer isso, você vai, sei lá, olha essa gravura, reproduz esse desenho. Estou dando um exemplo bobo, tá, gente? Eu não sou terapeuta. Aí, e essa pessoa começa a desenhar qualquer outra coisa, longe de se parecer com aquilo que era para ser feito. Muitos
familiares se incomodam. Não, pai, não é isso que é para fazer. Mãe, você não entendeu o que era para fazer? Porque, como eu disse, é difícil. Né? É difícil você passar por esse processo de aceitação dessas limitações, dessas dificuldades. Então, esse é um momento de uma intervenção, né, em que a terapeuta, a psicóloga que normalmente faz isso, chama terapia de validação, vai chegar e vai dizer, não, tá tudo bem, tá ficando muito bom, era isso sim que era para fazer, olha que bom que você consegue fazer isso. Então, o familiar ouve aquilo e fala, nossa, vou acalmar meu coração, tá tudo bem mesmo, né? Então, é um trabalho que a gente busca também ser um suporte para essa família. A forma de nos encontrar é pelo Instagram, nossa página também, né, na internet. E para nos acessar, tem um formulário simples, um formulário no Google, clica lá e preenche os dados, a gente retorna o contato. O processo, né? Retorna o contato, a pessoa vem, a pessoa que tem o diagnóstico, seu familiar, a gente faz um bate-papo, uma conversa, explica o serviço e aí a gente disponibiliza a vaga. Uma vez por semana, né? Essa pessoa vem participar dessas atividades. Além disso, temos também os grupos de apoio, só para os familiares, no caso, né? E temos as palestras, que acontecem uma vez por mês, para toda a comunidade que tiver interesse, não importa por que razão, né? De acessar o conhecimento. E nós temos também terapias comunitárias, que é um pouco diferente do grupo de apoio, mas é também voltada para os familiares, que também então trabalham bastante o fortalecimento da rede, né, entre eles e das relações entre eles. Essa é a ponta do iceberg, né? Assim, eu digo, isso é o que aparece. Para além disso, a gente tem assento no Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, a gente trabalha, né, junto também ao município, políticas públicas para que esse serviço não só se consolide, mas que ele cresça. Hoje nós temos 90 famílias que a gente atende lá. E tudo sem custo. Tudo gratuitamente, a gente tem, o recurso é do município, né? E da lei de incentivo, que a gente apresenta projetos, mas nós temos 70 famílias na fila de espera. Nossa, e eu ia te perguntar sobre essa infraestrutura, né? O fato de ter essa fila de espera. É porque o espaço de vocês já não comporta ou junta com questão de verba, recursos para que isso se viabilize? A gente não tem mais espaço físico onde a gente está, né, para atender mais pessoas e a gente também não tem recursos humanos, né? Então, hoje, até onde o braço alcança, a gente oferece. Vocês estão precisando dobrar já, praticamente, a gente, né? Hoje, se tivesse espaço e recurso, a gente... E me fala um pouco gente para fazer 2 vezes mais do que a gente faz. Me fala um pouco sobre desse espaço que você precisa. Eu acho que a gente precisa entender, né? Qual é o espaço ideal para você. Não sei se você tem noção de dimensão. São X metros quadrados, eu preciso de uma sala X. Sabe? Desenha para nós isso. Tá. Hoje, como o nosso trabalho ele é muito dividido nessas oficinas, hoje a gente está numa casa, uma casa ampla, ela deve ter aproximadamente 170 metros, talvez, né? Aproximadamente isso. E é uma casa com configuração de casa, mas funciona porque a gente usa os que seriam quartos, né? Como as nossas salas. Então, isso funciona bastante. Não tem acessibilidade necessária. Hoje você é arquiteta, né? Saberá dizer interesse na área física, muito melhor do que eu, né? A importância da ambiência e de você... porque o espaço também é terapêutico. Né? O espaço também é terapêutico. A cor, como ele está disposto, o cheiro, né? Tudo. Luz natural, ventilação, né? Tudo é terapêutico. Então, sim, tem projeto, né? Tem sonho de chegar um dia nesse lugar, né?
Mas hoje é isso que esse é o espaço que a gente atua ali na Paz Leme. É um lugar acessível também, passa muita linha de ônibus, então não é um lugar difícil das pessoas chegarem, né? Idealmente, né, eu digo, se a gente fosse pensar no que nós temos hoje de demanda, o dobro já não seria suficiente, porque eu sei que se eu tivesse o dobro, eu recomeçaria uma nova fila de espera. Porque a fila está em 70 famílias, porque nós suspendemos o formulário agora, desde o dia 19 de dezembro, né, nós paramos de receber, porque nos aflige, né? Eu crio uma expectativa em você, portas, né? Quando eu liberei o formulário, eu te chamei para uma conversa, eu criei uma expectativa, mas eu não sei se eu vou conseguir te atender em tempo, né? E essa fila anda rápido ou algo não anda muito rápido? É difícil prever, né? Mas em geral ela não anda rápido. Porque como, né, o serviço garante essa longevidade, né, vamos dizer, da função, muitos estão conosco há 2 anos, por exemplo, né? Demora, né? O que é muito bom, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, né, traz uma angústia pensar que hoje eu sei que pelo menos outras 70 precisariam do serviço, e eu vou insistir, se nós tivéssemos essas outras 70, eu recomeçaria uma nova fila, né? Então, eu acho que é pensar um pouco onde a gente quer estar e como a gente quer, né, atender essas pessoas daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos. Eu comentei na demora pensando nas pessoas que estão nessa fila, pelo tratamento que vocês estão oferecendo para quem está sendo atendido, né? Mas é importante, acho que a gente ajudar, né, nesse movimento de que nós precisamos aí de no mínimo 400 metros quadrados, porque já vamos pensar, não vão ser 2, vão ser 3 no mínimo, para a gente ter condições de receber mais vidas aqui dentro, né, saber o quanto qual é a despesa que tem, quem pode ajudar, unir forças. Eu acho que Londrina, a região, nós temos muitas oportunidades e eu também me coloco à disposição se precisar de algum projeto, de alguma coisa para viabilizar essa infraestrutura. Quero saber mais porque me tocou mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir, cada um na sua área, sabendo o que está fazendo ali para poder atender essas pessoas que necessitam. Acho que esse é o papel desse projeto, né, Iris? São muitas famílias, né? Muitas famílias que estão nas suas casas, né? Às vezes nem sabem que tem esse serviço disponível aqui em Londrina. A gente está falando de 70 pessoas na fila, mas e o apoio que essa pessoa tem? Quantas pessoas não estão em sofrimento por isso? Né? São 70 famílias, né? São 70 famílias. Esperando. Sim, a gente sabe do impacto na família, né? E nessa angústia também de o que eu faço, né? Então, eu concordo, acho que Londrina tem muito potencial, né? Costumo dizer que a gente é uma cidade privilegiada, a gente tem excelentes universidades, excelentes profissionais, a gente tem uma secretaria, né, do idoso que é atuante, é uma referência, né, no país. A gente tem um selo da Organização Pan-Americana de Cidade Amigável à Pessoa Idosa. Então, o que significa, né, não é só um selo, significa que a gente cumpre com muitas das exigências que a Organização Mundial da Saúde faz para que haja, né, oportunidade de envelhecer bem na cidade, porque quando a gente fala do envelhecimento, a gente não está falando de tratar doença, né, a gente está falando exatamente de criar oportunidades para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Então, a gente tem esse privilégio de ter isso em Londrina e muitas boas outras lideranças, né? E pessoas que podem ajudar. Então, eu agradeço o seu apelo, né? Faço eco ao apelo de que empresários e pessoas que se sintam tocadas, né, venham conosco, né, na construção desse modelo, né, de política pública que é feita por nós. Né? Então, assim, a gente também assumir esse protagonismo de cidadão que diz, né, tô aqui e quero fazer pela minha comunidade. Porque você fala dessa questão até do corpo, né, assistencial para ajudar nisso.
Eu faço parte de um grupo, chama Voluntários da Saúde, não sei se você já ouviu falar, mas é algo bem interessante, em que todos os profissionais da área da saúde se predispõem a ser voluntários. Então, por exemplo, entidades que seja a sua, ou hospitais, ou clínicas que não têm verba, né, para se manter e precisam entender de gestão, do que é o negócio, do que é a operação daquilo tudo, porque as edificações são ocupadas por pessoas. Então, eles se organizam, né, existem vários grupos, eu sou do operacional, porque eu sou arquiteta. E aí eles falam, ó, chegou aqui o Instituto Não Me Esqueças. Nós temos o projeto para fazer, vamos supor, o planejamento estratégico dessa instituição, porque ela precisa crescer, ela já está com 70 pessoas na fila, quem quer participar? Aí seleciona as pessoas, ó, eu posso, faz esse grupo, e pessoas capacitadas vão lá e dão suporte, e aplicam aquilo, e essa instituição se reergue, né, vamos dizer assim. E os projetos que eu participei foram, assim, muito gratificantes. Você vê, as pessoas, elas se unem, né, com aquele aprendizado e a gente vê os pacientes se alegrando com aquilo. Eu falo assim, é uma soma. Que nós estamos aqui, nós estudamos, nós vamos atrás de muita coisa que às vezes está sendo subutilizado, sabe? Então, né, colaborar com coisas assim que a gente sabe que vai impactar o maior número de pessoas, acho que faz parte do nosso propósito. Que lindo. Bacana. Eu queria perguntar sobre o projeto STRIDE, é assim que pronuncia? STRIDE. De enfrentamento à demência em países de baixo e médio poder econômico. Você poderia falar um pouquinho dele sobre o projeto STRIDE com a gente? Posso. Esse projeto, ele aconteceu entre 2018 e 2023, ele foi encerrado. É um projeto que foi financiado por órgãos internacionais e liderado pela London School of Economics, né, de Londres. 7 países participaram desse estudo, países de baixo e médio poder econômico, então Brasil, Jamaica, México, Quênia, África do Sul. Eu não me lembro dos outros 2, mas eles virão em breve. Tudo bem. E aí nós, um dos propósitos assim, né, do estudo era realmente fortalecer esses países, a pesquisa nesses países com dados que fossem desses contextos específicos, porque grande parte das pesquisas são com populações do norte, né, Europa, Estados Unidos, Canadá, então países que têm outra realidade, e um dos propósitos era esse, o outro era trabalhar com, alguns países trabalharam especificamente com, eles chamavam de pacotes, né, de pesquisa, ou recortes dentro da pesquisa. O Brasil e Quênia trabalharam com estigma. Então, além de trazer para o Brasil, né, um volume de dados e de resultados específicos do nosso contexto, nós olhamos um pouco para as atitudes e para o modo como as pessoas percebem, né, a demência, a doença de Alzheimer nesses 2 países, pensando sempre em como é que a gente cria recursos, né, não só para constatar que o estigma existe e como ele se manifesta, mas para a gente trabalhar no sentido de desafiar, né, essas percepções equivocadas que as pessoas têm. Então, realidades muito diferentes, né, no Quênia, por exemplo, a demência é considerada resultado de bruxaria. Então, em alguns países da África, as pessoas que são diagnosticadas ou que muitas vezes nem recebem o diagnóstico, porque lá o subdiagnóstico é ainda maior, né? A gente fala de uma pessoa a cada 10. Mas as pessoas que entram no estágio, né, de demência, elas sofrem os mais perversos tipos de violência, né? Porque são consideradas pessoas que foram possuídas, então elas são amarradas, elas são abandonadas, é difícil falar, mas elas são inclusive queimadas vivas, né? Então, tudo isso decorre do estigma, que é a falta de conhecimento, a falta de informação, né? Principalmente as crenças equivocadas que vão se perpetuando nas culturas, né? E que atravessa todas as pessoas que estão nessa condição de serem diferentes, né? Então a gente está falando de estigma, a gente está falando de preconceito e de discriminação. Passa por pessoas que são diferentes daquilo que se colocou como padrão, né? Então aí a gente vai ver as pessoas sendo discriminadas pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua idade,
por sua condição física e mental, né? E foi um pouco para isso que a gente olhou aqui no Brasil. Incrível. Eu quero saber sobre esse O material, é verdade. Vamos lá. Esse material eu trouxe para deixar aqui com vocês, mas quem está acompanhando a gente, quem está nos assistindo, já vou deixar o convite. Olha, você pode entrar lá no nosso site, na www.naomeesqueças.org.br, e você pode baixar isso gratuitamente. Está lá disponível para todas as pessoas que quiserem. Se você tem alguém que tem dificuldade de acessar e quer o material físico, passa lá na sede, na Rua Paz Leme, 569, e pede e leva um material para casa para ler. Esse material, ele vem com 4 livros, que a gente chamou de educativos, então são cadernos educativos. Lindo, muito ilustrado, muito lindo. Muito lindamente ilustrados. Plenamente. Muito lindamente ilustrados por um profissional incrível daqui, o Lineker. E ele conta, né, a história de 3 famílias fictícias que convivem com com a doença de Alzheimer, tá? Não outro tipo de demência, exclusivamente famílias que convivem com a doença de Alzheimer. E aí essas famílias vão contando um pouco de como é sua trajetória, quais são suas dores, suas dificuldades e as suas alegrias, né? Muito lindo. A gente quis escrever esse material para exatamente desafiar, né, o estigma pesado que existe sobre a doença, fatalista, dizer que não é o fim, né? É só uma nova fase, é só uma nova forma de entender a vida. E é disso que o material fala, como que você vai reorganizando, como você vai lidando com as dificuldades, né? Dessas perdas que vão acontecendo nesse caminho, nesse processo. E algumas referências com QR Codes que as pessoas podem acessar outros materiais mais, mais técnicos, né? Eu falo talvez mais técnicos. Então tem coisas desde o que perguntar para o meu médico quando eu receber o diagnóstico, né? Porque a gente não sabe nem por onde começar, até onde encontrar informações sobre acesso aos medicamentos, e muita coisa, gente, tem muita coisa. As perguntas que sempre vêm, né? Minha mãe vive com Alzheimer, será que eu vou ter também? Que a gente falou as aqui, preocupações, né? Os fatores, predisposição genética, né? Então um material que foi feito com muito carinho. Participaram desse material pessoas que estão conosco lá no Instituto, então famílias que vivem, né, com a condição. O que eu acho que sempre fala desse lugar, né, dessas experiências. E a parte quando é técnica, científica, médica, e a gente põe no QR Code para que as pessoas acessem, né, com tranquilidade. Os outros 4 cadernos que vêm juntos são cadernos de estimulação cognitiva, porque quando chega no fim do ano, a gente faz um recesso e a gente sempre falava assim, nossa, mas eles vão ficar 2 semanas sem vir aqui e eles vão fazer o quê nessas 2 semanas? Então a gente pensou em criar esses cadernos. São atividades, né, que podem ser feitas para ser feitas, né, em casa, podem ser feitas sozinha, dependendo do grau de comprometimento da pessoa, podem ser feitas com a ajuda de alguém. É uma boa oportunidade para trazer os netos, os sobrinhos, para interagir, fazer junto, né? Então, é isso. E as pessoas costumam aceitar fazer as atividades? Mas eles adoram fazer as atividades. Não tem aqueles que não quer fazer? Tem também. Sempre tem, né? Tem um ou outro. Tem. Mas assim, daí eles começam a fazer e eles começam... E vai, né? Engrena. Mas tem. Estimula, né? Tem gente que chega brava, não quer fazer. Principalmente a parte do fisioterapeuta, que tem que se mexer muito, né? Mexe pra lá, mexe pra cá. E eles falam, não quero, tô com preguiça, tô cansado. Mas saem assim, né? E tem uma idade, assim, que costuma ser diagnosticado as pessoas? Em comum, assim, ou não? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. A partir dos 65 anos, já é algo que
que já se considera, não é que seja esperado, né? Mas a partir dos 65 anos é algo que requer uma atenção. Antes dos 65 anos, considera-se que é uma demência precoce, né? Então, a ideia de ser precoce é porque ela foi não necessariamente diagnosticada, mas ela aconteceu antes, né, dos 65 anos. Eu gosto também de falar sobre isso, porque a gente sempre associa, né, a doença de Alzheimer ou outras demências ao envelhecimento, mas cerca de 4, 5% dos casos acontecem em pessoas antes dos 60, inclusive, né? Nós temos 3 pessoas hoje lá no Instituto que têm 50 e poucos anos. Nossa, muito jovem. Então, isso é importante, porque digo isso também, né? Quando a gente tem uma dor que nunca teve, né? Se eu acordar 3 dias com dor de cabeça, mas eu nunca tive, ou se eu acordar 3 dias com meu olho pulando, a primeira coisa que eu vou pensar em fazer é procurar um médico, né? Eu não vou falar assim, ai, não, tá tudo bem, ai, é normal. Quando a gente começa a se comportar diferente, não é só memória, né? Memória é o que a gente mais conhece e reconhece como um indicativo de Alzheimer. Mas quando a gente começa a perceber que não está conseguindo acompanhar muito bem as conversas, quando a gente começa a perceber que a gente está ficando um pouco mais deprimido, nunca fui, por que agora eu tô, querendo se isolar socialmente, quando a gente começa a ver que está tendo dificuldade de fazer as contas que sempre fez, e cuidar do banco, a gente precisa falar disso para o nosso médico. Pode ser só um cansaço, pode não ser nada, pode ser eu estou precisando de férias, mas quem vai dizer isso é o médico. Eu ia te perguntar sobre isso. Você falou, né, quando estava contando da sua mãe, que você via os sintomas, mas não tinha consciência deles, né? Uhum. E quando você estava falando sobre os sintomas, né, que se tem, é muito difícil a gente discernir, né, porque nos dias de hoje nós vivemos uma rotina muito corrida, dinâmica, muita informação, as multitelas, né, e vira e mexe a gente esquece de algo. Essa semana mesmo eu catei um cavaco porque eu esqueci de agendas que estavam ali, sabe, eu fui fazer a unha 1h30 da tarde, eu sabia que depois eu tinha uma reunião. Saí dali, fui almoçar, comecei a minha rotina, de repente, aquele refluxo mental, né? De tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Né? Então, a nossa rotina do dia a dia tá fazendo a gente ir ao esquecimento. Tá faltando suplementação, preciso tomar uma vitamina, ou tenho que dormir mais, né? Então, a gente tem que saber dosar tudo o que é isso. Excesso de informação e compromissos na agenda e o que é um esquecimento, né, que gera essa preocupação. Acontece, esse alerta, exato. Né? E juntar com tudo que ela comentou, né? De exercícios, dormir bem, que eu acho que é importantíssimo. Nossa, e a gente o sono é fundamental, né, gente? O sono, ele limpa, organiza a casa, né? Então, ele é alimentação, essencial. Né? Então, é uma somatória de coisas que a gente tem que dar atenção. É verdade. E a memória está muito ligada à atenção, né? E você falou uma coisa importante, a gente está o tempo todo com a informação muito rápida e a gente às vezes perde um pouco, né? O exercício da atenção, porque nada disso está dado, gente. É que a gente não pensa porque parecia que estava ali. Mas se você descuidar, você vai ver que não estava lá. Então, a atenção, né, é que muitas vezes nos compromete a nossa agenda, porque não é memória, mas é ligada à atenção, e é o tempo todo com a informação muito rápida, né, as pessoas falam coisas, a gente parece que ouviu, mas não prestou atenção, então não gravou, não registrou, você leu a tua agenda, mas você não estava prestando atenção, então é um exercício, né, a gente acha que precisa, talvez a gente esteja chegando nesse lugar em que a gente começa a entender que, opa, espera um pouquinho. Atenção plena, Vamos voltar, né? Vamos voltar. É o movimento do pêndulo, né? A gente sai de uma era analógica, a gente mergulha numa era altamente digital. E agora talvez a gente precise fazer um equilíbrio aqui, ó. Menos, né? Então, essa semana eu ouvi uma amiga dizendo que ela colocou o timer no Instagram, porque ela ficava 4 horas. E eu fiquei pensando, será que eu fico tanto tempo assim? Eu nunca parei pra pensar. Mas ela que é tão ocupada me disse que ficou 4 horas, eu devo ficar também.
meia hora, plim, tchuf, tchau, né? Então, é uma maneira da gente falar o quê pra gente mesmo? Volta um pouquinho, né? Esteja mais presente, se desconecte um pouquinho, né? Porque Menina, isso a gente aqui, vai ó, pegando nos leva para outros tempos, Exato. outros lugares. A gente nunca tá pega aqui um agora. hábito de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre falo assim, eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho que estar escutando uma palestra. Como eu desenho, né? Então eu tô ali. Às vezes tem que escrever um texto. Quando eu não tenho isso, eu fico... Tá faltando algum barulho, né? Aí eu tô usando a tática de colocar barulho de chuva. Existe a chuva, mas ela não tá puxando a minha atenção para um outro assunto, né? Porque, querendo ou não, você acaba cansando o seu cérebro duas vezes, né? Então, é a atenção plena mesmo, é o foco, para você ter uma saúde mental, sanidade mental. Porque não é fácil não, gente. Mas é muito importante essa conversa. Eu aprendi muito, viu, com vocês. Eu acho que todas as pessoas precisam ter acesso a isso, né? É um trabalho lindo que você faz. Todo esse material, todas essas pessoas que você atende, o cuidado não só com quem é diagnosticado, mas com a rede de apoio que existe, porque eu acho que essas pessoas, né, precisam desse colo, porque a gente entende, né, que as duas mentes, né, são afetadas. Então, que essas pessoas possam acessar, né, o Instituto Não Me Esqueças, e que nós possamos conseguir ajuda, que eu tô nessa junto, eu quero construir essas cápsulas de cura, né, que a gente possa levar vida a quem precisa, por mais que a medicina, né, não tem o que fazer, não tem cura, mas será que não dá pra gente viver melhor? Né? Não tem outros meios que não sejam invasivos, mas que a gente consiga levar vida a essas pessoas e as famílias, né? Então, fico muito feliz de você ter vindo aqui e mostrado esse projeto para mim, para as pessoas, João, né? Tenho certeza que o João tá gostando também. Para as famílias, né? Precisam. Aqui eu quero que você entenda que é um palco, tá? Sempre que você precisar falar com as pessoas, que você esteja sempre convidada para vir. Muito para obrigada. Falar, não só pedir ajuda, mas também mostrar o que está sendo feito. Porque a gente tem que mostrar. Às vezes a gente passa a vida fazendo, e fala, gente, mas cadê, né, o momento? E a gente tem que parar e olhar tudo que a gente tem feito, né? Tudo que... reconhecer, né? Porque isso também nos alimenta, também faz bem para nós sabermos o que a gente faz e o número de pessoas que nós impactamos. Então, prazer em conhecê-la. Que você já deu, assim, muitas mensagens aqui, mas eu vou abrir essa nova oportunidade, caso você queira passar alguma mensagem para as pessoas que você entende que faça sentido. Você também vai deixar a sua marca registrada aqui no nosso tijolo. Isso é a nossa intenção de construir saúde, e nós vamos construir saúde juntas. Com certeza. Muito bom, que lindo, obrigada. Adorei a metáfora, né, do tijolo e a construção, porque acho que é disso que se trata, né? Quando a gente ganha a oportunidade de estar aqui, né, nesse plano, nesse tempo em que a gente estará e que ninguém sabe quanto a gente tem que tirar o melhor proveito disso e construir coisas, né, boas, coisas do bem. Acho que dá para chegar lá no fim e falar, tá bom, já tá justificado, né? Mas eu quero deixar um recado, eu quero falar com quem tá participando aqui, né, ouvindo a gente, assistindo a gente, que se você tá passando, né, por esse momento de receber o diagnóstico, ou se você tem na sua família alguém que tem o diagnóstico, ou se você é a pessoa que hoje vive com o diagnóstico de algum tipo de demência, saiba que a gente tá aqui, né? O Instituto tá para acolher, para orientar. Aquilo que a gente puder fazer será, né, do nosso coração fazermos com você. Então, nos acesse, nos procure e entenda que há muitas oportunidades nesse processo. Eu sou muito grata por ter convivido 10 anos com a minha mãe com demência, aprendi muito. Me tornei uma pessoa muito melhor, então eu vou convidar você também a olhar para aquilo que tem de bom nessa trajetória, né? Haverá momentos difíceis, mas a gente pode colher muitas coisas boas, então
levanta a cabeça e vem com a gente. Isso aí, deixa o seu arroba. Tá, gente, é @inst, de instituto, inst, não me esqueças, para seguir a gente no Instagram. Ali você tem uma série de informações também, pode acessar o nosso formulário. Bacana, muito obrigada, Elaine. Siga nós nas redes, pessoal, @salucast. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aperta o botãozinho aí do se inscreva, aperta o sininho para lembrar vocês, curte esse material e compartilha com o maior número de pessoas, porque isso é um conhecimento que todos nós estamos suscetíveis a precisar. Então, antes que a doença chegue, vamos prevenir, vamos entender, vamos comer certo, vamos se exercitar, vamos trazer essa cognição, né? Fazer atividades que nos mantenham sempre em movimento, tá bom? Que vocês possam ter absorvido essa aula, que foi um espetáculo hoje. Muito obrigado e vamos brindar a sua vida e todas as pessoas que colaboram para o seu projeto. Saúde!